Olá a todos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida, que a presença do Senhor ilumine os teus caminhos, que o Espírito Santo te guie, conforte você, para o teu bem e para o bem de cada pessoa que esteja à tua volta, que seja importante para você, para o bem de cada pessoa que estende a mão e te abençoa, porque assim diz a palavra do Senhor: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu sou o pastor e pregador Alexandre Marques e hoje eu quero trazer mais uma mensagem para você que está junto comigo, fazendo essa campanha de 7 sexta-feiras da quebra das correntes malignas. E como eu havia prometido, hoje eu vou falar sobre maldição hereditária por causa da desobediência. Eu estou vendo que as pessoas têm usado a Bíblia, o púlpito e a palavra de Deus para tirar vantagem. E o pior não é nada, que as pessoas acreditam que estão certas quando tiram vantagem indevida das Escrituras Sagradas, quando tiram vantagem indevida de uma fé que na realidade eles não têm. E é sobre isso que eu quero falar hoje. No episódio 4 das quebras das correntes malignas, você vai lá no canal e você vê que está marcado. Vou deixar também aqui na descrição o link. Eu falei sobre a cura de Naama. Naama, ele era leproso, comandante do exército da Síria, e ele foi liberto quando estava diante de Eliseu. E como ele foi curado e Naama se converteu a Deus de todo o coração, Naama quis fazer uma oferta a Eliseu. Naama tinha ouro, Naama tinha roupas caras, Naama tinha recursos. E Naama quis dar a Eliseu esses presentes. Eliseu não aceitou. Não que Eliseu não tivesse direito, tá? Hoje eu ainda não peço ajuda, né? Na verdade, já deveria estar pedindo para o bem de vocês ajuda no canal, mas eu tenho direito. A Bíblia diz que não se amordaça o boi enquanto está debulhando o grão. O trabalhador ele é digno do seu salário. Mesmo porque na mensagem de Elias você pode acompanhar que o servo do Senhor ele te abençoa e você abençoa o servo do Senhor. Você ajuda o servo do Senhor, você ajuda a obra de Deus como você pode, e o servo de Deus ajuda você, e isso é a vontade de Deus, tá? Quando não existe essa relação, não existe bênção. Vai existir a bênção no primeiro momento, o cumprimento da palavra de Deus, né? Porque o Senhor disse que ouve a oração do justo, mas essa coisa não vai seguir. Vai chegar uma hora que as bênçãos de Deus vão cessar, porque a fé sem obra é morta. Tem que ter a fé e tem que ter a obra. O que é a obra? É o exercício da fé, tá? Mas vamos cá para a maldição hereditária. Então Naama, ele ofereceu presentes para Eliseu e Eliseu não quis. E Naama disse assim: então eu ofereço para o seu servo, para que ele ganhe alguma coisa, para que ele receba alguma coisa. Mas como Eliseu tinha autoridade espiritual sobre o servo, Eliseu disse: não, nem eu vou receber nada na tua mão, nem meu servo. E o servo não gostou muito daquilo. Quando Naama se afastou, lá no verso 19, quando Naama se afastou, certa distância, segundo Reis, capítulo 5, verso 20 agora, diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo mesmo: eis que meu senhor me impediu, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naama que da sua mão me desse alguma coisa,
do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naama. Naama, vendo que corria atrás, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens entre os discípulos do profeta, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Eu quero que vocês prestem bem atenção o que acontece quando você é rebelde. Geazi foi impedido por Eliseu de receber dinheiro da mão de Naama. Eliseu o profeta, Naama o que foi curado, Geazi o servo. Memorizou isso aí? Então Geazi foi impedido. Geazi não aceitou bem isso. O que foi que Geazi fez? Geazi mentiu, primeiro para si mesmo. Mentiu uma falsa fé. Ele disse: tão certo como vive o Senhor. Ainda fez um juramento em nome de Deus. Olha que tem muita gente dentro da igreja jurando em nome de Deus para fazer cachorrada, para fazer sem vergonhice. Olha que tem um monte de pessoas que se dizem ser homem de Deus, e eu não estou falando deles não, eu estou dizendo para que não seja você. Para depois você não estar dentro do templo religioso, não ver a tua vida afundar e não sabe por quê. Geazi jurou numa fé mentirosa, dizendo: tão certo como vive o Senhor, vou atrás dele. E Geazi foi. Primeiro erro de Geazi: desobediência. Gente, não é doutrina não, é reflexão diária. Se fosse doutrina, o tempo da mensagem diária não daria. Quem já me viu pregando, quem me conhece pregando, sabe que a mensagem diária não daria tempo para fazer uma pregação como merece o assunto. É só uma reflexão. Mas eu preciso que você leve a sério isso, porque tem muita gente se amaldiçoando aí por não ter conhecimento. Então Geazi fez um juramento de uma fé mentirosa. Tão certo como vive o Senhor, vou atrás dele. Foi. Quando ele viu Naama, ele já cometeu outro pecado, ele mentiu. E olha quantas mentiras ele soltou numa frase só. Ele respondeu: tudo bem, meu Senhor me mandou. Primeiro que Eliseu não mandou ele, primeira mentira. Mandou dizer: eis que agora vieram a mim 2 jovens. Segunda mentira, não chegou jovem nenhum. E depois pediu recurso a Naama. O verso 23 diz: disse Naama: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festivas, colocou sobre 2 dos seus moços, os quais levaram na frente dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das costas das mãos dos moços, depositou na casa, despediu aqueles homens que se foram. Então Geazi pegou, perto de casa ainda, antes de chegar bem perto de Eliseu, tomou os sacos escondido e escondeu. É isso que tem pessoas, é isso que tem gente fazendo dentro da igreja. Tem pessoas que estão fazendo coisas escondido. Tem pessoas que estão dentro do templo religioso vivendo uma fé mentirosa, uma esperança mentirosa. É por isso que tem pessoas que estão correndo atrás de oração forte aí não recebe nada. Eu quero chamar a sua atenção, não vai adiantar. Você quer ver uma coisa? Você sabe por que é que eu demoro na oração? Porque eu sei que muitos de vocês gostam. Mas para eu abençoar a sua vida, eu só preciso de uma palavra. Eu não preciso fazer uma longa oração, mesmo porque isso é perigoso. Oração longa corre o risco de virar uma reza. E reza irrita a Deus. Não vou falar sobre isso agora. Não me peça para falar sobre isso agora. Reza irrita a Deus.
E Jesus, em um certo momento, também não vou falar sobre isso agora, vai estudar a Bíblia. Jesus, ele pede a Deus perdão porque ele estava falando muito. E aquele falar muito dele não é porque ele estava duvidando, mas é para que o povo acreditasse. Porque reza irrita a Deus. Mas volta cá. Olha que Geazi pegou tudo escondido através da mentira e colocou dentro de casa. O verso 25 diz assim: ele, porém, entrou, se colocou diante do profeta Eliseu. Perguntou Eliseu: de onde vem Geazi? Ele respondeu: teu servo não foi a parte alguma. Já é a terceira mentira. Olha que a gente já está identificando a terceira mentira de Geazi. Por quê? Qual é o grande problema do mentiroso? A verdade, ela se sustenta sozinha. A verdade é uma palavra só. A mentira, ela precisa se calçar em outra mentira para se sustentar. E o Geazi disse: não fui a parte alguma. Verso 26. Porém, ele disse: porventura não fui eu em espírito contigo, quando aquele homem voltou do seu carro a se encontrar contigo? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomar vestes olivais, e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti. Quem foi o primeiro leproso dessa história? Geazi. E a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Tem pessoas que dizem: pastor, não existe na Bíblia maldição hereditária. Existe, é perigosa e deveria ser estudada. E o grande motivo da maldição hereditária é a desobediência a Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu não ligo para o que acontece comigo, eu ligo para o que acontece com a minha família. Toma cuidado, deixa de hipocrisia, deixa de falsidade. Isso é falsidade, porque o que acontece com você reflete na tua família, tá? Se eu prospero, minha família prospera. Se eu me afundo, minha família se afunda. Se eu estou bem, minha família está bem. Isso eu estou falando de um homem de família, eu estou falando de um homem responsável. Eu não estou falando de calhota, tá? Mesmo porque calhota não perde tempo para ouvir mensagem diária. Calhota não tem tempo, não tem estômago para ouvir a mensagem diária, nem pregação comigo. Eu estou falando para o homem que quer realmente acertar, para a mulher que quer realmente acertar. Eu estou falando para a pessoa que quer levar uma vida séria, talvez tenha errado, tenha falhado, mas quer agora um conserto com Deus. É para você que eu estou falando. Olha que o Geazi, ele se tornou leproso. E a descendência de Geazi se tornou condenada a ser leprosa para sempre. Meu amigo e minha amiga, você está orando tanto para Deus te livrar do mal, e tudo que você precisa, mais que a oração, é se tornar uma pessoa obediente a Deus, é se libertar da sua rebeldia. Deixa de ser rebelde. Não adianta você ser uma pessoa pura aos olhos dos seus irmãos da igreja. Não adianta pessoas dentro da igreja estar fazendo campanha de santidade que não existe em você e você está vivendo no pecado. Você sabe por que foi que Eliseu foi tão duro com Geazi? Talvez você pense que a atitude de Eliseu contra Geazi foi um exagero, porque
não precisava torná-lo leproso, nem a descendência dele leprosa. Eu vou te ensinar uma coisa, e isso é muito importante. O pastor em cima do altar, porque Geazi representava o pastor. O pastor em cima do altar, ou ele é soldado de Cristo, e ele vai salvar algumas vidas, ou ele é soldado de Satanás. E acredite, ele vai destruir muito mais vidas do que um soldado de Cristo pode salvar. E Eliseu tomou todo o cuidado para que Geazi não fosse um soldado de Satanás inserido no meio do povo de Deus. Coisas que líderes religiosos, líderes de congregações deveriam fazer e não fazem, e permitem que a igreja se afunde no pecado, na prostituição, porque a prostituição começa naqueles que estão em cima do altar, que deixaram de ser soldados de Cristo e passaram a ser soldados de Satanás, porque é mais fácil destruir um povo de dentro para fora. Não pense você que o diabo, ele quer fechar a igreja. Não! O diabo não vai querer fechar. Quanto mais igreja abrir, melhor. Quanto mais templo religioso abrir, melhor. A preocupação de Satanás é destruir a pregação do evangelho dentro do templo religioso. Aí sim, essa é a preocupação de Satanás. Mas se o templo religioso estiver aberto e as pessoas dentro do templo religioso viver uma mentira, tá tudo bem. Vai ser mais um Geazi trazendo maldição sobre sua vida e sobre sua família. Quer quebrar as correntes malignas da sua vida? Deixa de ser rebelde. Pede perdão a Deus pelos seus erros. Não viva uma vida cristã mentirosa. Seja fiel para que Deus abençoe você. Por favor, feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, nós te louvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Meu Deus amado, eu quero orar por aqueles que até este momento eram rebeldes, por aqueles que até este momento eram infiéis ao Senhor, andavam afastados da Tua presença, quanto à fé, quanto à esperança. Eu te peço, meu Senhor e meu Rei, em nome de Jesus, estende agora Tuas mãos santas e poderosas sobre a vida desta pessoa que ora comigo. Perdoa os pecados, perdoa a iniquidade do coração dessa pessoa, essa pessoa que se arrepende, essa pessoa que a partir de hoje quer ser diferente, essa pessoa que reconhece que todo o mal que sobreveio à vida dela, à vida dele, foi por causa da rebeldia, foi por causa da desobediência. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, seja o consolo na vida desta pessoa. Perdoa os pecados, perdoa a iniquidade deste coração. Sara a ferida desta pessoa, conforta-lhe a alma, acende a fé, a esperança no coração dessa pessoa, para que essa pessoa possa seguir em frente em nome de Jesus, para que essa pessoa seja abençoada como Naama, para que aqueles, meu Pai, aqueles que tentam desviar essa pessoa do caminho do Senhor, para que o próprio coração dessa pessoa que tenta desviá-la do caminho do Senhor sejam impedidos pela presença do Senhor. Que o Espírito do Senhor seja o guia, que o Espírito do Senhor mostre o caminho de luz para cada um desses que tem ouvido a tua mensagem,
a tua palavra através desta mensagem diária, em um nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te clamo. Espírito Santo, eu te rogo em um nome de Jesus. Opera na vida desta pessoa uma transformação. Opera na vida desta pessoa um milagre. Não permita, meu Deus, que o mal que veio sobre Geazi venha sobre esta pessoa, mas que as bênçãos que veio sobre Naama, que venha sobre esta pessoa, que ouve a mensagem de hoje e aceita a mensagem, aceita a repreensão e decide mudar para ser uma pessoa melhor na tua presença, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço pela família dessa pessoa, eu te peço pelos amigos, por aqueles que são importantes para essa pessoa. Opera o milagre, a maravilha na vida de cada um deles. Te peço também por esta água, que venha a ser, meu Deus, um santo remédio para o bem desta pessoa. Quando essa pessoa tomar desta água, quando essa pessoa ungir o lugar consagrado, que este lugar venha estar consagrado ao Senhor, venha estar abençoado, que nenhum mal venha agir neste ambiente por causa da fé, da esperança dessa pessoa que tem usado desta água, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço e desde já eu agradeço. Aquele que crer, diga assim seja, na minha vida, na vida daqueles a quem eu amo, em um nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê dia, momentos de conquista e vitória, que o Espírito de Deus lhe acompanhe e lhe traga paz.